Pessoal, hoje, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, lá no capítulo, nós estamos no capítulo 4 do livro 2, no subitem Semelhanças Físicas e Morais. Na live da semana passada, nós estudamos da questão 207 até a 211. E hoje nós vamos dar sequência aí nas 4 questões seguintes, que é a 212 até a 215. Então, olha só, eu vou fazer uma leitura aqui da pergunta, da resposta, e aí então nós vamos entrar na coleção Filosofia da Mediunidade, pelo Espírito Miramês, que vai nos ajudar a refletir sobre essas questões, sobre as perguntas, sobre a resposta que os Espíritos deram a Kardec. Olha só então, vamos lá. 212. Olha só o que ele vai dizer para nós, o que ele vai perguntar para nós. Olha só. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns, há 2 espíritos, ou seja, 2 almas? Então olha a pergunta aqui, Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns, há 2 espíritos, ou seja, 2 almas? A resposta é bem clara, bem simples. Sim. Mas a sua semelhança faz deles apenas um aos vossos olhos. Então sim, são 2 espíritos, ou 2 almas, como a gente queira chamar, A sua semelhança faz deles apenas um aos vossos olhos. Então, por estarem juntos, por estarem unidos, e pela semelhança, a gente acaba julgando ser apenas um. Vamos entrar no comentário que Miramês faz sobre a questão 212, que vai ajudar a gente a compreender um pouco melhor o que ele vai dizer aqui. Quais são as explicações, olha só. Para quem tem a coleção Filosofia da Mediunidade aí, Filosofia Espírita, desculpe. Filosofia da Mediunidade é a outra, que a gente está estudando no Livro dos Médiuns. Lá no capítulo 8, ele vai falar sobre a questão 212, ele vai chamar de justiça. É um comentário bastante interessante. Olha só o que ele vai dizer para nós. Raros são os casos em que 2 espíritos tomam corpos com órgãos comuns. Então, olha só, já começa dizendo para nós que são casos raros, extremamente raros. Eles nascem ligados pela força da justiça divina, que tudo faz para a paz das criaturas e usa de todos os meios para a devida reconciliação. Então olha só, Eles nascem ligados pela força divina, que tudo faz para a paz das criaturas, e usa, pessoal, de todos os meios possíveis e disponíveis para que aconteça uma devida reconciliação entre esses 2 espíritos. Um dos meios é esse em referência dos espíritos nascerem em corpos ligados, que os obriga a respirarem juntos, a comerem juntos, a descansarem juntos e a terem, por vezes, as mesmas ideias. O corpo, nesse caso, é mais do que uma prisão. Ele inspira ideias de renovação e, ainda, a assistência dos pais ajuda esses espíritos, pelo carinho que não falta, a sentirem a bondade de Deus, mesmo nos arroxos das provas. Então, olha ele citar aqui os pais, o quanto é importante a gente pensar também nesses pais que acompanham esses espíritos, durante essa encarnação de tantas provas. Esse resgate que é muito difícil, nós sabemos. Então, ele aponta aqui que realmente é mais do que uma prisão. Se a gente já tem essa ideia, essa imagem, de que nós estamos aqui encarnados no corpo, o corpo, entre aspas, aprisiona o espírito para que a gente possa então viver essas experiências que nós precisamos, que nós ainda temos necessidade, de alguma forma é uma certa prisão. E aí, quando nós desencarnamos, nós nos libertamos dessa prisão material e retornamos à vida espiritual. Ele disse aqui então que uma reencarnação nessas condições é mais do que uma prisão. Então imagine, se às vezes para nós já é um fardo, o corpo físico, as experiências dolorosas, as provas. Imagine para esses espíritos que reencarnam dessa forma. Realmente é mais do que uma prisão.
E aí ele segue aqui a sua análise. No caso mencionado, pode haver afinidades de sentimentos, tanto do passado quanto do presente. Porém, nem sempre é assim. Podem ser espíritos inimigos, a quem os braços da carne faz esquecer as faltas, sendo que o perdão é como que a chave que abre as portas da prisão biológica. Lembremos Jesus, e aí ele vai citar uma frase de Jesus, né? Que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Então, olha só a importância da reconciliação. Eu acho que é isso que nós vamos falar um pouco hoje, né? A importância desse reajustamento, o quanto ele realmente se faz necessário, e cada vez mais nós vemos mais exemplos de reencarnações nesse sentido, de que a gente percebe pela experiência que aquele irmão está passando, o quanto é realmente necessário e importante essa reconciliação que ele diz aqui. E aí, olha só, ele vai fazer uma observação logo após essa citação de Jesus. Os espíritos no mundo espiritual, quando arrependidos do mal que fizeram, oferecem tudo a Deus para se livrarem das agressões resultantes desse mal a outrem. Pessoal, o que isso faz lembrar a gente, né? Então nós, enquanto espíritos ainda errantes, espíritos ainda envoltos em muitas dificuldades, em muitas inferioridades, que nós precisamos ainda superar, trabalhar, né? Viver os ensinamentos do Mestre para que a gente possa, então, cada dia mais, a cada experiência, a cada encarnação, ir se melhorando, ir aprendendo e realmente trazendo para a nossa vivência os ensinamentos maiores do Cristo. Então, a gente tem essa dificuldade quando a gente retorna ao mundo espiritual, como ele coloca aqui, quando a gente se arrepende daquilo que a gente fez lá atrás, né? A gente olha para trás, nosso espírito vê, nossa, eu fiz isso, eu cometi isso. Quando a gente se arrepende mesmo, a gente pede, a gente quer, a gente anseia por uma nova oportunidade. E aí, pessoal, dentro desse anseio, dessa vontade, desse ímpeto de, como ele coloca aqui, oferecer tudo a Deus para a gente se livrar dessas agressões que resultam do mal que nós mesmos fizemos, né? Nós oferecemos tudo para que a gente possa então voltar a uma nova experiência, uma nova vivência na matéria, para que a gente possa então nos libertar desses erros, desses equívocos, desses desatinos do passado. E é isso que ele coloca aqui. Quando a gente se arrepende mesmo, a gente promete mundos e fundos. Quando a gente vai preparar fazer o nosso planejamento reencarnatório, quando nós temos condições de participar da elaboração desse planejamento, a gente vai ali colocando muita coisa. Então, por isso que nós somos acompanhados por instrutores, por espíritos com maior conhecimento, com maior luz, com maior esclarecimento do que nós, para nos auxiliar a escolher realmente o que nós temos capacidade de vivenciar. Porque se a gente escolhesse por nós mesmos, pessoal, a gente queria resolver tudo numa única encarnação. A gente, nossa, deixa eu aproveitar e já vou resolver tudo, mas nós não temos essa condição, né? Por isso que existem as leis sucessivas, as experiências sucessivas, as reencarnações, para que a gente possa, pouco a pouco, ir aprendendo e quitando débitos anteriores e realmente plantando novas sementes para o nosso caminho evolutivo. Então, como ele bem coloca, a gente oferece tudo a Deus para que a gente possa se livrar, né? E aí ele segue, deixar a oferta no altar do coração e ir primeiro reconciliar com o irmão em caminho do despertamento, nesse caso, é trilhar o caminho da carne, da família, enfim, da humanidade. E depois voltar a fazer a oferta com a consciência pura, sem que ela possa acusar o espírito. Então quer dizer, nós temos que vir para essa prática, né? Nós temos que passar por essas experiências, porque só assim, pessoal, que nós vamos então chegar, como Jesus recomenda, né? Deixa perante o altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar com seu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Então nós estamos ainda nessa fase de ir, né, reconciliar com o nosso irmão.
que às vezes é muito complicado, é muito difícil. A gente tem muitas dificuldades. Às vezes a gente não quer, a gente deixa o nosso ego, né, o nosso egoísmo falar mais alto e a gente vai perdendo essas oportunidades. É o que ele fala aqui, deixar a oferta no altar do coração e ir primeiro reconciliar com seu irmão é trilhar o caminho da carne, da família, da humanidade. Então quer dizer, é a forma que nós temos de fazer essa reconciliação, né? De realmente, na experiência material, a gente passar por essa vivência, por essa experiência, para que a gente possa avançar. E aí depois, né, usando essa mesma frase, essa mesma passagem evangélica, depois voltar e fazer a oferta com a consciência pura, sem que ela possa acusar o espírito. E aí sim nós vamos ter consciência e maturidade espiritual para que a gente possa então ofertar a Deus o que nós temos de melhor em nós, né? E aí seguindo aqui, lá no 4º parágrafo. Em muitos casos, o mundo dos encarnados é palco de encontros aparentemente indesejados, mas no fundo são bênçãos de Deus que se libertam, dando início à felicidade. Pessoal, a gente poderia falar na live aqui de hoje só sobre esse ponto, só sobre esse trecho aqui. Então, o mundo que nós estamos vivendo, né, o mundo dos encarnados, como ele coloca aqui, é um mundo onde é esse palco, que ele coloca aqui, palco de encontros aparentemente indesejados, mas que no fundo são bênçãos de Deus que se libertam dando início à felicidade. Por que dando início à felicidade? Porque é onde nós vamos plantar essas sementes ao longo da nossa caminhada, a gente vai colher isso lá na frente. Esses encontros aparentemente indesejados, né? São oportunidades que nós temos, que Deus nos concede, pessoal. Eu sei que é difícil, tá? A gente também não deve também romantizar isso de uma forma que isso não é fácil ainda para nós. Nós temos dificuldades ainda. Então, quando a gente... Por que nós temos dificuldades? Porque nós não conseguimos entender esses encontros indesejados como bênçãos que vêm de Deus, que nos dão possibilidades de evolução. Nós ainda relutamos, nós ainda temos muita resistência. Quer dizer, né, nós ainda questionamos muito, nós ainda não deixamos falar em nós mais alto o amor que o Cristo nos ensina, né? Então, nós ainda temos essa dificuldade. Mas, qual que é o nosso desafio, então? Reconhecer esses encontros aparentemente indesejados como bênçãos para nos fazer, então, dar um passo à frente, né? Dando início à felicidade, como ele coloca aqui. É fácil? Não é fácil, porque nós ainda carregamos muitas dificuldades, inferioridades que ainda se manifestam em maior número em nós, né? São ainda preponderantes. Mas a caminhada do espírito, a caminhada evolutiva, o aprendizado espiritual de cada encarnação, de cada momento, vai nos possibilitando desenvolver essa consciência, desenvolver esse entendimento de que realmente são bênçãos que Deus nos concede para a nossa própria melhoria. Isso tudo é força da justiça divina, operando em favor dos que sofrem e choram as reações das ações praticadas. Então olha só, força da justiça divina, operando em favor dos que sofrem e choram em reações das ações praticadas. Então também nós temos essa dificuldade de enxergar como essa força divina que se movimenta e nos dá oportunidades constantes para que a gente possa então trabalhar e almejar a nossa felicidade, o nosso futuro, a nossa evolução, o nosso progresso, né? E aí ele segue: compete a cada criatura descobrir as suas possibilidades de moralização. E aí eu até sublinhei isso aqui. Compete a cada criatura descobrir as suas possibilidades de moralização. Quais são essas possibilidades, pessoal? Vocês querem comentar aí? Querem sugerir?
Quais são as possibilidades de moralização que nós temos condições de exercer hoje? Eu quero abrir aqui para a gente poder, cada um poder contribuir também com o que está pensando aí. Enquanto vocês escrevem, eu vou terminar o parágrafo aqui. Compete a cada criatura descobrir as suas possibilidades de moralização e fazer, a todos os momentos, cirurgias morais, tornando-se operários de Jesus na casa de Deus. Cirurgias morais. Então eu quero que a gente pense sobre esses dois termos que ele usa aqui. Possibilidades de moralização e cirurgias morais. O que seriam essas possibilidades de moralização? Vocês querem comentar aí? Deixa eu ver se tem alguma... Por enquanto ainda não. Reforma íntima. Olha só, a Cris colocou para nós aqui. Reforma íntima. É o primeiro passo. Possibilidades de moralização. Quando a gente se compromete, então, com a reforma íntima, como a Cris colocou para nós vamos enxergar essas possibilidades. Olha que bonito isso. A gente começa a enxergar quais são as possibilidades que estão em volta de nós. Primeiro começa dentro de casa, né, pessoal? Com a nossa família, com aqueles que estão mais próximos da gente. Como que é a convivência? Nós nos respeitamos? Nós temos condições de viver uma vida onde existe respeito, onde existe tolerância, onde existe amor. O amor no sentido amplo mesmo, no sentido grandioso, que é o termo, né? Como que é isso? Nós temos capacidade de ajudar o próximo? Nós temos a capacidade de exercer a caridade como Cristo nos ensina? Possibilidade de moralização. E a partir do momento que a gente já começa essas reflexões, vamos pensar nessas cirurgias morais. O que são essas cirurgias morais, pessoal? É aquela mudança do nosso dia a dia. O que realmente a gente consegue já enxergar e não mais dar vazão. Não mais deixar com que aquilo se torne um hábito ruim, um hábito pernicioso, um hábito que vai nos trazer danos, tanto físicos quanto espirituais. O que eu posso fazer? Cirurgias morais. É quando eu perceber esses pontos, eu tentar uma modificação, tentar uma alternativa. Fazer a todos os momentos cirurgias morais, tornando-se operários de Jesus na casa de Deus. Importante a gente se lembrar disso. A Sônia colocou para nós aqui: liberar e aceitar, perdão. Aceitação, né? Libertar, perdão. Perdão, né? Eu acho que também é uma cirurgia moral. Ali, um exemplo também que a Sônia está dando pra gente. Um exemplo de cirurgia moral, perdão. É uma coisa que a gente vai ali, né, pessoal? Eu não acho que... Não sei, né, pra gente julgar assim também. Mas o perdão geralmente é uma cirurgia moral. Por quê? A gente vai ali entendendo aquela situação, olhando por outro ângulo, tentando visualizar realmente, né? Não como juízes, porque nós, infelizmente, nós temos essa mania, mas como seres também falhos que somos, seres que erram, seres que ainda estão em aprendizado, é a gente se entender nesse sentido e também tentar entender o outro. E aí sim nós vamos conseguir vivenciar esse perdão fazendo essa cirurgia moral que todos nós ainda precisamos. Se a solução dos problemas se encontra dentro de nós mesmos, necessário se faz não desertarmos desses processos, porque é dentro das lutas que alcançamos a paz. O que é esse desertar aqui? É desistir, fugir. Ah, eu não quero não, então eu vou fugir daqui, eu não quero isso aqui não. E aí? Se a solução dos problemas se encontra dentro de nós mesmos, necessário se faz não desertarmos desses processos, porque é dentro das lutas que alcançamos a paz. Pessoal, se a gente fugir, se a gente desertar, isso está dentro da gente, vai acompanhar a gente para onde a gente for.
Então, precisamos nos lembrar que a solução desses problemas, de qualquer situação, né, que a gente esteja passando, está dentro de nós mesmos. Então, não desertar vai nos ajudar, então, a vencer as lutas, a atravessar as lutas. Todos nós vivemos lutas. Lutas internas, lutas externas, lutas que ninguém imagina. Dores que, por vezes, nós não compartilhamos com as pessoas. Cada ser é único, cada ser é um mundo. Cada ser é um universo cheio de possibilidades, cheio de talentos, de qualidades, cheio, claro, de dificuldades que nós precisamos ainda superar, cheio de coisas ali dentro que cabe a nós. Como ele coloca aqui, se encontra dentro de nós todas as soluções, né? E a gente deve sempre buscar, sempre encarar isso como um dever nosso, essa busca constante, para que a gente possa então alcançar esse sentimento, esse momento, essa sensação de paz e de superação. Aqui na Terra, nós sabemos que a felicidade absoluta não é possível ainda, mas nós temos condições de encontrar soluções dentro de nós. Dentro do nosso comportamento, do nosso padrão vibratório, da qualidade dos nossos pensamentos, repensar a nossa sintonia com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com Mãe Santíssima. Não é uma forma da gente se conectar com a gente mesmo, quando a gente busca essa sintonia? Eu acho que é um ponto interessante para a gente pensar, né? E aí ele vai dizer aqui, se não deseja viver com o inimigo frente a frente, em corpos ligados, reconcilie-se com ele enquanto se encontra no mesmo roteiro. Jesus recomendou que orássemos para os nossos adversários e caluniadores. Se o mal não merece discussões, ampliemos as possibilidades do bem, deixando que o amor cresça em nossos corações, a irradiar para todas as criaturas sem distinção. Então olha a recomendação que Miramês faz para nós aqui, pessoal. Se não desejas viver com o inimigo frente a frente, em corpos ligados, reconcilie-se com ele enquanto se encontra no mesmo roteiro. Jesus recomendou que orássemos para os nossos adversários e caluniadores. Às vezes a gente não consegue ainda exercer esse nível de caridade, né? Nós temos dificuldades. Nós muitas vezes achamos que nós temos que apenas nos dedicar aos nossos, né? Aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles seres que nós nutrimos sentimentos, afetos, seres que nós amamos. Claro que nós devemos, mas qual é a recomendação do Mestre? Oração pelos nossos inimigos e caluniadores, nossos adversários e caluniadores. Por quê, pessoal? Porque aí é onde nós vamos romper esses grilhões que nos prendem de uma forma negativa aos nossos irmãos. Nós vamos trabalhar isso, nós vamos transformar esses grilhões em outra coisa, em outra situação, nós vamos conseguir ressignificar isso. E isso trará benefícios para nós mesmos, né? E nos afastará das provas difíceis, das provas penosas aí que por vezes podem nos esperar mais à frente. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o 212? Fiquem à vontade. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. A Jaque colocou para nós aqui. Quando a gente faz uma cirurgia moral com medo das consequências no corpo e no espírito, isso tem valor? Quero dizer, às vezes deixamos de fazer algo que sabemos ser errado porque tememos as consequências e não porque é algo genuíno, entende? Sim, entendo, mas eu acho que a doutrina ela nos convida ao nosso raciocínio. Então é igual, por exemplo, quando algumas religiões proíbem certas coisas. Você não pode fazer isso porque vai acontecer isso. Então a maioria das religiões possuem esse nível de
como eu posso dizer, né, de restrição, aí entra o medo, entra várias situações, né? Então eu acho que quando é algo realmente raciocinado, quando é algo realmente vivido de forma a despertar isso, quando o espírito sente essa necessidade da mudança, essa necessidade de realmente viver algo que ele sente, que é o positivo, que é a verdade, vale a pena sim, é considerado sim. Mas quando a gente tem essa... Deixa eu colocar o comentário aqui para ficar mais fácil. Isso. Quando a gente... É bem melhor, né, pessoal, quando a gente consegue raciocinar, entender aquilo. Não adianta eu falar para uma pessoa, não faça isso. A pessoa pode até deixar de fazer um tempo, às vezes ela acha que está errado e não faz. Mas se aquilo não entrou dentro dela, se aquilo não mexeu, se ela não raciocinou sobre aquilo, se aquilo não realmente fez sentido, ela vai em algum momento, ela não vai dar sequência. Então por isso que é importante o nosso comprometimento, né? O nosso estudo constante, a nossa percepção, né? Sempre em atividade, mas não para julgamento. Às vezes a gente se julga também, né? Nossa, mas eu errei. Nossa, mas eu fiz isso. Nossa, mas eu não me perdoo. Enfim, né? Então são várias situações aí pra gente pensar. Mas pode ser o começo da mudança quando alguém nos direciona, mas isso precisa ser orgânico dentro da gente. Com certeza eu acredito que o valor seja ainda maior, né? Porque realmente vai fazer sentido e nós vamos avançando. Lembrando que nós não retrocedemos enquanto espíritos, né? No que nós vamos aprendendo, o que nós vamos realmente trazendo de conhecimento e bagagem, caminha com a gente aí para as próximas experiências. Eu não sei se eu te respondi, Jaque, mas mais ou menos por aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algum. A Cris colocou para nós aqui, temos que aprender a perdoar 70 vezes 7, como diz o Cristo, né? A gente falou do perdão mais cedo. Realmente é uma recomendação que nós ainda patinamos muito, nós ainda restringimos muito, a gente coloca outras questões, às vezes nós somos levados pelo egoísmo, pelo ódio muitas vezes, então são pontos aí pra gente sempre prestar atenção e ver como que nós estamos levando isso na vida, como que nós estamos aplicando esses ensinamentos do Mestre. Quando a gente vê algum filme, quando a gente vê alguma representação de Jesus nos trazendo essas recomendações que ele nos traz no Evangelho, nós não nos sentimos tocados? A gente pensa, nossa, isso faz sentido, nossa, isso realmente é importante. Mas por que a gente não faz essa migração para a nossa vida, trazer isso realmente para a nossa vivência, para o nosso comportamento, para o nosso dia a dia? Por que nós ainda não fizemos isso? Então é um ponto aí pra gente pensar, pra gente analisar. O que tá faltando? Tá faltando alguma coisa? Pra gente não conseguir ainda exercer esses ensinamentos e essas recomendações do Cristo? Então fica aí pra gente pensar, pra gente ir analisando juntos. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Ah, responde sim, beleza. Então, mais ou menos por aí a gente vai então trazendo essas reflexões. Vamos passar para 213 então? Questão 213. Olha só o que Kardec pergunta aos espíritos. Uma vez que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Então aqui Kardec pergunta sobre a aversão que às vezes acontece entre os gêmeos. E aí a resposta diz o seguinte: não há uma regra de que os gêmeos devem ter somente espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Então não é uma regra, né?
Não é uma coisa matemática. 2 mais 2 são 4. Mas há aí outros elementos para a gente levar em consideração. Acho interessante essa observação, né? Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Vamos ver o que Miramês vai trazer para nós, para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão 213. Lá no capítulo 9 do volume 5, página 36, ele vai dizer o seguinte: dois espíritos, quando nascem de uma só gestação, normalmente são espíritos afins ou inimigos do passado. E Deus lhes dá oportunidade de ressarcir velhas rixas no campo de luta que a Terra oferece. Então podem ser espíritos afins, espíritos inimigos do passado, mas a oportunidade sempre de ressarcir velhas rixas no campo de luta que é o nosso planeta, né? É esse local realmente que Deus nos concede, essa morada que Deus nos concede para que a gente possa dar um passo à frente na nossa escala evolutiva. Olha só, continuando aí, fala o livro dos Espíritos que não é regra serem simpáticos, podendo ser o contrário. A carne é um meio de reajustamento espiritual para as almas, competindo a cada um esforçar-se para a melhoria interna. Ninguém engana a lei divina. Deus tudo registra, assim como, igualmente, a nossa consciência, como se fosse cópia da escrita espiritual. Então é importante isso que ele fala aqui sobre o reajustamento. A carne é um meio de reajustamento espiritual para as almas. Competindo quer dizer, né? Atribuindo a cada um esforçar-se para a melhoria interna. Então olha a importância do nosso livre-arbítrio. Pessoal, quando nós pedimos para reencarnar, quando nós participamos do nosso planejamento encarnatório, a gente não queria realmente se esforçar para essa melhoria, para buscar essa melhoria. A gente aceita vir para uma nova experiência, para uma nova encarnação com essa finalidade. Por que a gente às vezes se esquece disso, se perde disso? A gente precisa se lembrar que aqui essa experiência material é realmente um reajustamento para todos nós. Todos nós estamos em tratamento. Nós estamos aqui em busca da nossa melhoria, do nosso melhor. Vocês já pararam para pensar que nesse momento nós estamos na nossa melhor versão enquanto espírito, enquanto seres eternos aí? Nós estamos na nossa melhor versão. Então tudo que nós já passamos, todas as experiências reencarnatórias que nós passamos, né, essas experiências que nós já vivemos para chegar nessa aqui, hoje nós somos o melhor que nós conseguimos alcançar até agora. Isso deve nos estimular a seguir em frente, a buscar cada vez mais, a entender essa melhoria que a experiência material pode nos proporcionar de acordo com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, de acordo com o que nós vamos nos sintonizar, de acordo com as nossas buscas. Isso é muito importante, porque se a gente pensar sobre isso, a gente vai se dar conta da grandiosidade, da importância que tem a experiência material. Nós vamos realmente entender isso de uma forma a nos fazer mudar, melhorar e avançar sempre. Ninguém engana a lei divina. Deus tudo registra, assim como igualmente a nossa consciência, como se fosse cópia da escrita espiritual. Então nós não conseguimos enganar, né? Coisas lá de trás que aconteceram, de outras experiências. Pessoal, uma hora ou outra nós vamos revisitar essas experiências, nós vamos quitar essas experiências, nós vamos resolvê-las na medida que isso é possível e que Deus nos permita também quitar para a gente poder avançar. Quando nascemos ou renascemos em família, caracterizam-se as nossas necessidades ante o progresso. É necessário analisarmos os fatos. O ambiente em que nascemos, procurando aproveitar as oportunidades vindas em nossas mãos por misericórdia dos céus.
Pessoal, quero chamar atenção aqui para esse ponto. É necessário analisarmos os fatos, o ambiente em que nascemos, procurando aproveitar as oportunidades vindas em nossas mãos por misericórdia dos céus. Pessoal, que oportunidades são essas? Vocês conseguem visualizar na vida de vocês? Vocês conseguem pensar, nossa, essa é uma oportunidade legal, bacana, que eu tenho em mãos e que eu consigo de alguma forma vivenciá-la de uma forma saudável, ampliar isso para as outras pessoas, para os meus familiares, para quem precisa, para quem também possa receber um pouco disso tudo que a gente recebe. Quais são essas oportunidades? Ah, Edu, eu acho que na minha vida pode ser o meu trabalho, que é um trabalho muito bom, sou muito bem remunerado, eu consigo ajudar a minha família, eu consigo ajudar muitas pessoas. Tá, isso é uma forma. Isso é uma forma da gente pensar. É uma oportunidade que Deus nos dá, então, a gente se formar, exercer uma profissão, ter condições materiais pra gente fazer o quê? Pra gente ficar só pra gente? Pra gente se fechar aqui só pra gente? Então é um ponto aí pra gente analisar que oportunidades são essas, o que eu posso fazer agora? O que está ao meu alcance? O que está ao meu alcance? E aí ele segue aqui. Convém a todos, principalmente aos que já chegam ao mundo com marcas, com limitações físicas, não deixar de meditar sobre tais sinais, aceitando-os como aviso, de modo a se repararem, entendendo a lição que Deus ensina. Existem muitos gêmeos que entenderam, procurando melhorar, corrigindo o que tinham de reparar, voltando à pátria verdadeira, livres do fardo que antes pesavam em seus ombros. Tal não acontece com outros que complicam as oportunidades, pesando mais seus débitos para outra existência. Então, quando a gente não se atenta a essas oportunidades, nós, dependendo da situação, dependendo de como nós levamos, nós pesamos ainda mais débitos para a gente poder, então, em outro momento, resolver, né? Em outro momento a gente retoma mais esse ponto que ficou aí em a ver com as leis divinas. E aí ele segue aqui: a doutrina espírita vem trazer luz a todos os problemas deste e de outros tipos, para que possamos entender as leis e melhorarmos no que tange a moralidade. A natureza a todos convida no silêncio, mas com firmeza através dos pais. Eles se encontram também no jogo das provas e podem muito ajudar, aliviando seus julgos na esteira do tempo. Então olha só, que ele coloca a doutrina espírita como esse manancial, né, esse bálsamo consolador do Cristo, que nos ajuda, traz luz, né, nos elucida os problemas de vários tipos para que a gente possa entender as leis e melhorar no que tange a moralidade. É um grande desafio para todos nós, pessoal. Todos nós temos essa tarefa aí a ser desenvolvida nessa encarnação e também aí pelas próximas que nós vamos vivenciar. E aí ele volta ao assunto dos gêmeos. A aversão dos gêmeos traduz inimizade anterior. Com pensadores afins, nos assinala a amizade do passado, embora com dívidas em outras áreas. Os pais podem analisar tudo isso e trabalhar para que esses espíritos compreendam e se dediquem ao trabalho de melhorar, iluminando-se dentro pela compreensão e pela luz que pode se acender pelo amor. Depois dos esforços dos pais e, por vezes, dos parentes e deles próprios, o resto é de Deus, que sempre sabe como proceder no percurso da nossa existência. Eu acho interessante aqui, pessoal, Miramês citar os pais, né? A participação dos pais, a presença dos pais, quando o assunto é esse aqui, né? Que nós estamos tratando
na questão 213. Os pais podem analisar tudo isso e trabalhar para que esses espíritos compreendam e se dediquem ao trabalho de melhorar. Olha a importância dos pais aí, não só com os gêmeos, né, mas com os filhos de maneira geral. Depois dos esforços dos pais e por vezes dos parentes e deles próprios, o resto é de Deus, né? A gente confia e coloca nas mãos de Deus, que sempre sabe como proceder no percurso da nossa existência, como ele bem coloca aqui. Há muitos casos que somente o tempo, que é a mesma vontade de Deus, resolve e resolve bem, porque o Senhor nunca erra nas suas diretrizes. Os guias espirituais são cooperadores, trazendo aos que sofrem intuições que aliviam o fardo e suavizam o jugo de todos eles. Então, olha aqui Miramês reforçando para nós a importância do tempo. O tempo é a mesma vontade de Deus, resolve e resolve bem, porque o Senhor nunca erra nas suas diretrizes. E ele lembra também para nós aqui, pessoal, a importância dos nossos mentores espirituais, dos bons espíritos que nos acompanham, dos espíritos familiares e amigos, que nós sabemos que nos acompanham da espiritualidade. Eles trazendo aos que sofrem intuições que aliviam o fardo e suavizam o jugo de todos eles. Quantas vezes, pessoal, nós estamos passando por um problema, por uma situação difícil, por uma prova, e acontece, a gente quando a gente está em um estado de sofrimento, passando por alguma situação mais delicada, mais difícil, quem prestar um pouquinho mais de atenção vai entender essas intuições aqui que aliviam o fardo, suavizam o jugo daqueles que estão sofrendo. Às vezes a gente não vê a saída ali no momento, mas vem uma intuição, vem algo que realmente nos auxilia a seguir adiante, nos conforta, nos consola, né? São esses trabalhadores, são esses espíritos amigos, esses mentores que tanto nos auxiliam, que tanto nos dão força. Se a gente prestasse um pouquinho mais de atenção, nós sentiríamos ainda mais essa presença, né? Que está sempre com a gente. Deixa eu ver aqui sobre... Ele vai finalizar essa análise aqui com uma frase que eu achei também muito interessante para a gente refletir. Ele diz o seguinte: o mundo é palco de trocas. O que é isso, pessoal? O mundo é palco de trocas. Eu posso então viver sozinho, enclausurado, fechado, sem contato com ninguém. Eu vou aprender o que com isso? Quais são as lições que eu vou poder viver na prática se a gente se recusar a essas trocas? Qual lição que nós vamos levar para o plano verdadeiro da vida, que é o plano espiritual? O mundo é palco de trocas que devemos fazer sem exigências, como dever e com amor, aquele amor que irradia vida e pureza no coração. Palco de trocas que devemos fazer sem exigências, como dever e com amor. Olha só, pessoal, com amor. Que amor é esse? O amor que o Cristo nos ensinou a ser possível, né? Esse amor que irradia vida e pureza no coração. Ah, Edu, mas as coisas estão tão difíceis, né? A humanidade está tão difícil. Tá difícil, pessoal, mas se cada um de nós pararmos um pouquinho e pensar sobre isso, se a gente buscar dentro de nós essas respostas, essas reflexões, eu garanto para vocês que já é mais uma engrenagem que está aí em atividade, em movimento, para que o mundo de regeneração chegue de uma forma que nós possamos ainda estar em sintonia com ele. Será que nós vamos habitar um mundo de regeneração? O que vocês acham? Esse mundo que está vindo aí é um ponto também para a gente analisar.
O mundo é palco de trocas que devemos fazer sem exigências, como dever e com amor. Eu quero que vocês gravem essa frase. Então, o mundo é um palco de trocas. Hoje eu posso ajudar aquele que está em necessidade, amanhã eu posso ser ajudado. Hoje eu perdoo aquele, amanhã eu que vou precisar ser perdoado. Olha esse jogo, essa troca. Vai e vem. Eu planto, lá na frente eu colho. É um movimento. Sem exigências. Entender isso como dever. Com amor. E esse amor que realmente irradia vida, que nos preenche e que nos mostra o quanto puro ainda pode ser o nosso coração e os nossos espíritos, né? Muito bonito esse capítulo aqui. Faz a gente abrir ainda mais a nossa percepção e a nossa reflexão. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 213? Fiquem à vontade. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma informação. Ainda não, né? Então vamos voltar lá. Podemos avançar para a questão 214. Pessoal, antes da gente entrar na questão 214, eu acho que é uma questão assim, a gente pode entender, ou pelo menos começar a entender, como muitas coisas que se falavam na época, né? E aí Kardec então teve a chance ali de perguntar, né? De tirar essa prova, de saber qual que é realmente a informação que a espiritualidade poderia trazer naquele momento. Eu acho que a questão 214 é um exemplo disso. Olha só o que ele pergunta. O que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Olha só, histórias de crianças que lutam no ventre da mãe. E aí a resposta que ele recebe é a seguinte: uma figura para mostrar que seu ódio era arraigado. Situam-no num tempo anterior ao nascimento. Vós geralmente não sabeis dar o devido valor às figuras poéticas. Então olha a resposta que Kardec então recebe. É uma figura de linguagem, né? É uma figura poética, como se diz. O que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Uma figura para mostrar que seu ódio era arraigado, situam-no no tempo anterior ao nascimento. Então, eu imagino que seja um tema, um assunto ou um pensamento que existia muito na época. Não sei se hoje ainda existe isso, pode ser que ainda exista, né? Mas que Kardec então pergunta, teve essa iniciativa de perguntar à espiritualidade. Vamos olhar o que o Miramês fala sobre esse assunto? Lá no capítulo 10, ele vai chamar de lutas. Olha só o que ele vai dizer para nós. As lutas de crianças no seio materno, bem como outras do mesmo gênero, são histórias que nasceram entre povos supersticiosos. Então, olha só, aqui ele já vai apontar como uma superstição mesmo, né? São histórias que nasceram de povos supersticiosos. Toda criança em formação no útero materno movimenta-se. Quando duas crianças gêmeas estão sendo geradas, tem-se a impressão, olha só, impressão de que estão lutando, mas não passa de aparência. Deixa eu olhar aqui se tem alguma... Toda criança em formação no útero materno movimenta-se. Quando duas crianças gêmeas estão sendo geradas, tem-se a impressão de que estão lutando, mas não passa de aparência. As lutas, no caso, são somente nas consciências culpadas, como sendo o inferno interior a provocar distúrbios pelo magnetismo inferior acumulado na área de vida das criaturas que não souberam
usar as oportunidades valiosas da reencarnação. Então essas lutas, né, dizia-se que eram que eles estavam lutando ali ainda durante a gestação, e aí ele vai dizer que essas lutas são somente pelas consciências culpadas, né? Como sendo aquelas que não aproveitaram alguma chance, alguma oportunidade que tiveram, e aí retornam então para uma nova experiência, e às vezes, geralmente, experiências mais difíceis, né? O homem em geral é belicoso, né? Que tem mais tendência à guerra, ao combate. O homem em geral é belicoso em todas as nações. Os países estruturam ministérios da guerra, ao invés de ministérios da paz, o que seria bem melhor. Jesus nos ensina que a luta que devemos travar é com as nossas inferioridades, para expulsá-las do nosso convívio, e isso somente se processa se conhecermos a verdade que nos tornará livres. Olha só, Jesus nos ensina que a luta que devemos travar é com as nossas inferioridades. Pessoal, é com a inferioridade do outro? É com a dificuldade do outro? Não. As nossas. Nós precisamos enxergar as nossas dificuldades, essas inferioridades, para que a gente possa então trabalhar para que elas saiam do nosso convívio, para que nós nos transformemos para melhor. Isso somente se processa, como o Miramê está dizendo aqui, se conhecermos a verdade que nos tornará livres. Então, olha o trabalho imenso que nós temos pela frente, pessoal. A luta que nós devemos travar é com as nossas próprias inferioridades. Por que nós ainda dedicamos tempo, energia, um tempo valioso, uma energia que não volta para nós, apontando e querendo mostrar a inferioridade dos outros e as nossas? O que nós estamos fazendo? Nós já estamos trabalhando para que elas não mais façam parte do nosso convívio? E aí? Pra gente pensar. Enquanto nos dispusermos a vencer os outros, seremos escravos das ilusões, que se tornaram, em todos os aspectos, passageiras, para nos mostrar que a eternidade acolhe as leis onde se afiguram com esplendor a caridade e o amor. Então, olha só, outro ponto também muito importante para a gente refletir. Enquanto nos dispusermos a vencer os outros, seremos escravos das ilusões. Então, pessoal, a partir do momento que a gente não faz mais esse exercício de olhar para nós, para as nossas potências, para nossas inferioridades, em como nós podemos extirpá-las da nossa vida, do nosso convívio, e a gente se dispuser a vencer o outro, nós vamos nos perder aí na imensidão das ilusões que o mundo nos apresenta. Enquanto nos dispusermos a vencer os outros, seremos escravos das ilusões que se tornaram em todos os aspectos passageiras. Então a gente precisa então fazer essa mudança de percepção. Nós não temos que vencer ninguém, nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que trabalhar pela nossa melhoria, pelo nosso progresso, pela nossa evolução. Às vezes a gente terceiriza isso, a gente deixa para o outro não, o outro vai cuidar do dele. E nós vamos cuidar também da nossa coletividade. Mas essa tarefa aqui, pessoal, é nossa. Lutar contra as nossas próprias inferioridades. E vencer a nós mesmos. Não achar que nós temos que vencer o mundo, que nós temos que vencer as pessoas, nós temos que estar sempre em primeiro lugar, nós temos sempre que acertar, nós temos sempre que estar brilhando, nós temos sempre que estar sendo servidos o tempo todo. A vida não é isso. A finalidade da encarnação não é essa. A finalidade é a gente aprender, a gente lidar com as nossas inferioridades, enxergá-las,
trabalhar para a gente melhorar, vencer um pouquinho de nós mesmos. E aí nós vamos retornar à espiritualidade, depois nós vamos retornar à matéria numa outra oportunidade. A Sônia colocou para nós aqui, é uma batalha diária contra as nossas imperfeições, é verdade, é isso mesmo. É uma batalha diária e constante, nós precisamos dedicar o nosso tempo, as nossas reflexões, pessoal, a isso. E não querer vencer o outro, querer apontar o outro, né? Olha só o que ele vai dizer para nós aqui também, dando sequência ainda. O mundo é um campo de reformas onde as almas podem aportar, porque na Terra se encontram muitos instrutores que já acenderam a luz do entendimento e sabem cumprir seus deveres no ensinar, aprendendo. Os homens de bom senso são pregadores de linhas de vida que libertam. Eles se encontram espalhados por todo o mundo, pertencentes a várias seitas, mas dirigidos e orientados pelo amor. Olha a importância da gente saber, então, né? O mundo é um campo de reformas onde nós podemos aportar. Campo de reformas. Na Terra, né, como ele coloca aqui, se encontram muitos instrutores que já acenderam essa luz do conhecimento e que estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos dar suporte, para nos intuir, pessoal, a melhoria. Muitas vezes pelo exemplo, né? Os espíritos que esperam a formação do corpo e que são inferiores permanecem inconscientes nesse transe. Falta-lhes a capacidade de raciocinar e, mais ainda, de lutar com possíveis inimigos no ventre em que são gerados. A mãe, nesse caso, pode ajudá-los na formação dos seus caracteres, com bons pensamentos, com ideias enobrecidas e com a vida onde o amor seja o alimento dos sentimentos. O instrumento de geração de uma mãe é o aparelho de carne, mas mais divino que as mãos de Deus, mais divino que as mãos de Deus abençoaram e as de Jesus permanecem ajudando. O corpo humano é a maravilha das maravilhas por fornecer aos espíritos chances grandiosas para o despertamento espiritual. Realmente, né, voltando ao que a gente falou lá no começo da live, entender a experiência da matéria como realmente essa oportunidade grandiosa para o nosso despertamento. Pessoal, por que nós temos a necessidade de reencarnar? Por que nós temos a necessidade de estarmos aqui hoje no planeta Terra, nesse tempo, com essas pessoas, com essa situação mundial que nós estamos vivendo? Enfim, por quê? Por que tudo isso faz parte do nosso momento? Para que a gente possa realmente promover esse despertamento, vivenciar esse despertamento. A matéria, o corpo físico, ele tem essa finalidade. Ele fornece essa chance para nós. Por isso que nós viemos, por isso que nós estamos aqui com a permissão de Deus, através de um planejamento, através de toda uma espiritualidade que nos assiste, que nos dá subsídios para uma experiência terrena. Quem se encontra movendo um corpo físico, aproveite, cuide dele e lute dentro dele para que a luz se faça no coração e a consciência se tranquilize pelo esforço de melhorar. Então ele está orientando aqui a gente, aproveite, cuide dele e lute dentro dele para que a luz se faça no coração e a consciência se tranquilize pelo esforço de melhorar. Então quer dizer, né, vamos aproveitar essa oportunidade. Quantos e quantos irmãos nesse momento desencarnados estão aguardando uma nova oportunidade? Seja aqui, seja em outro planeta, seja em qualquer outra morada do Pai. E nós já estamos vivenciando essa oportunidade. Isso é muito importante da gente reconhecer e tentar valorizar isso de forma a promover essas mudanças que nós precisamos ainda. Nós temos condições já de
de estabelecer nas nossas vidas. Então, pessoal, é isso sobre a 214. A gente vai um pouquinho além, né? O texto de Miramês vai ajudando a gente a aprofundar um pouquinho mais e trazendo outros elementos para nos ajudar na reflexão. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a 214? Fiquem à vontade. Podemos avançar então? Podemos, né? Então vamos lá, qualquer coisa a gente retorna então. 215, para quem estiver seguindo aí comigo no Livro dos Espíritos, olha só. De onde vem o caráter distinto que se observa em cada povo? Caráter distinto, pessoal, característica que realmente mostra, né, que caracteriza aquele povo, aquela nação. De onde vem o caráter distinto que se observa em cada povo? E aí a resposta que Kardec recebe dos espíritos é a seguinte: os espíritos também possuem famílias formadas pela semelhança de suas inclinações, mais ou menos depuradas conforme a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que os membros dessas famílias têm para se unir é a fonte da semelhança no caráter distinto de cada povo. Acreditas que espíritos bons e humanitários buscarão reencarnar num mundo bruto e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as massas assim como simpatizam com os indivíduos. Entre estes, sentem-se no meio que lhes é próprio. Então, olha só, né? Essa explicação aqui é bem interessante para a gente mostrar realmente esse agrupamento, né, de espíritos, como ele usa aqui o termo, né? Uma grande família onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que os membros dessas famílias têm para se unir é a fonte da semelhança no caráter distinto de cada povo. Então, quais são as tendências desses espíritos? Ali, então, é a base que a gente vai entender, então, essa semelhança no caráter que vai caracterizar mesmo um povo, uma nação, uma região, né? Então, é nesse sentido aí a pergunta. Miramês vai dizer para nós lá no Filosofia Espírita, volume 5, no capítulo 11, ele vai analisar para a gente, ele vai chamar de caráter de cada povo. Olha só o que ele vai dizer para nós. Cada povo se encontra reunido pela analogia de sentimentos. Os semelhantes se atraem por lei universal da própria justiça. Entretanto, o amor tem o poder de não generalizar essa lei, porque Deus é amor e bondade. Então, olha só, repetindo aqui, cada povo se encontra reunido pela analogia de sentimentos. Os semelhantes se atraem por lei universal da própria justiça. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a gente se lembrou muito disso. Os semelhantes se atraem por lei universal da própria justiça. Isso é muito importante da gente pensar, da gente refletir, né? Sempre no seio de cada nação reencarnam espíritos elevados, condutores de massas humanas, trazendo a divina missão de paz e de entendimento, como sendo misericórdia para os que sofrem e choram. Nós temos aí, né, pessoal, inúmeros exemplos. Não é somente de um país, de um local, de uma região. Em todos os países, em todos os lugares, há pessoas, né, com essas características que ele coloca aqui. Espíritos elevados, condutores de massas, trazendo a divina missão de paz e de entendimento, como sendo, né, a própria misericórdia de Deus para os que sofrem e choram. Quase todos os que ali se agrupam se encontram jungidos uns aos outros pelos mesmos sentimentos, juntos nos mesmos ideais, é mais fácil de se educarem.
Então olha também a afinidade de ideais. Também é um ponto aí para a gente considerar essa semelhança, né, no caráter distinto de um povo. Quem observa o caráter distintivo de cada país entenderá por que ele aceita certas leis de bom grado. Vocês já pararam para pensar nisso? Que alguns países já conseguem alcançar um nível de lei, de legislação que outros ainda não? Isso é muito claro para nós, ainda mais agora na era da internet, da comunicação, que a gente sabe com maior rapidez o que cada país está aprovando de leis, o que está revogando, o que está deixando de existir, o que está vindo aí também de novidade, ou demandas reprimidas de mudanças na jurisdição, que é acompanhado aí por muita luta, por muita dificuldade de grupos sociais aí consideráveis dentro da sociedade. A gente está vendo essas transformações. Cada país, vocês percebem que vão caminhando aí a certos passos, um mais rápido, outros mais lentos, uns estão quase estagnados, uns não querem mudanças, uns não relutam muito para fazer mudanças. Então é um ponto aqui interessante. Quem observa o caráter distintivo de cada país entenderá por que ele aceita certas leis de bom grado, voltadas aos mesmos sentimentos dos filhos que ali aportaram pela afinidade dos ideais. Se, na formação de um país, os que serviram de base para a nação forem belicosos, né, com tendência à guerra, ao conflito, ao combate, serão atraídos para serem seus filhos espíritos que sentem prazer em guerras. É um exemplo aqui de atração, de sintonia, né? Mesmo sendo a bondade de Deus e de Jesus, mesmo sendo a bondade de Deus e de Jesus tão grande, que eles enviam ao seio desses povos espíritos de alta envergadura, em vários pontos de entendimento, para semear a paz e fazer compreender aos guerreiros que somente o amor salva as criaturas das agressões internas, propiciando-lhes clima saudável para a tranquilidade de consciência. Então, mesmo nesses ambientes, pessoal, muito hostis, muito difíceis, a bondade de Deus e de Jesus é tão grande que permite, então, que nesses povos nasçam, né? Cheguem a esses povos espíritos de alta envergadura para ajudar no entendimento, na aceleração da compreensão, para semear paz, para trazer um ensinamento mais elevado para esses povos, né? Esta resposta de O Livro dos Espíritos, à pergunta 215, é, pois, uma verdade que se pode observar pelos processos racionais. Cada povo atrai para sua comunidade espíritos da mesma índole. Essa é a lei de justiça, mas igualmente a lei de amor que rege todo o universo. É o que chamamos de harmonia. Quando se adentra um supermercado, ele vai dar um exemplo aqui interessante, olha só. Quando se adentra um supermercado, correndo os olhos nas expostas prateleiras, poder-se-á observar que cada coisa se encontra em seu lugar. Pois bem, isso satisfaz a nossa visão, e a alegria parece brotar em nosso rosto por estar tudo obedecendo a esta ordem, de cada qual com o seu igual. Quando a gente entra em algum lugar, né, pessoal, uma loja, um supermercado, que tem alguma disposição de produtos assim, que está bem organizado, a gente olha assim e a gente não acha legal? A gente não acha bacana? Cada qual com o seu qual, né, o seu igual, obedecendo uma ordem, às vezes de cor, às vezes de tamanho. Se não soubesse essa organização, se não houvesse essa organização, provavelmente os fregueses fugiriam de tal casa comercial. Assim como cada família atrai para serem seus filhos almas das mesmas ideias, o mesmo ocorre com as nações, com pequena porcentagem que se refere às grandes almas que vêm ao mundo, onde quer que seja, para servirem de instrumento do amor e da verdade. Analisando e observando o comportamento dos espíritos que, em sua maioria, reencarnam em países
que se destacam pelas suas ações de guerra, na indústria, nas artes, na religião, facilmente concluímos serem almas afins, de caráter distinto, com ideais idênticos. Olha que interessante, né, essa comparação, porque realmente, né, se a gente analisar, a gente vê que tem a ver, né, há algo que liga ali esses espíritos a esses lugares, a esses locais. Compete aos dirigentes das nações cujos povos apresentem vocações belicuosas, de fanatismo religioso, político extremados, ou tendências de se impor sobre os outros povos, diligenciar no aprimoramento de seus filhos. A educação e o saber dependem do alimento espiritual do amor. Então, esses dirigentes de nações, pessoal, eles têm uma responsabilidade gigantesca nas mãos. Por mais que a gente vê aí muitos jogos, né, muitos jogos de poder, envolvendo muita essa parte material mesmo, né, a gente vê isso muito em todos os lugares do mundo. A gente precisa também refletir sobre o papel que está nas mãos deles. Esse papel de, quando a tendência, né, quando apresentem vocações belicosas, né, vocações ao combate, à guerra, né, à destruição. Principalmente ele vai citar aqui o fanatismo religioso, o fanatismo político, né, também, e a tendência de se impor aos outros povos. Quer dizer, né, massacrar. Quantos e quantos massacres a humanidade já assistiu, quantos genocídios nós assistimos e estamos assistindo ainda hoje, na atualidade. Então a função deles é diligenciar, né, direcionar, aprimorar esses filhos, né, dessas nações. Educação e o saber. Quanto nós precisamos disso, pessoal? Educação no sentido da instrução, do ensino, do aprimoramento da nossa inteligência, mas para o lado afetivo, moral, amoroso. A educação e o saber dependem do alimento espiritual do amor. Então realmente é o alimento que vai fazer diferença para esse mundo aí que nós queremos que seja melhor. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte, olha só: a doutrina dos espíritos, que nasceu na França, foi transferida para o Brasil a fim de não morrer. Para o Brasil, expulsa que foi daquele país pela mesma lei a que nos referimos. Os grandes missionários ali aportados subiram para planos elevados, e a doutrina de Jesus perdeu sua analogia com os que ficaram. Entretanto, na nação brasileira, ela encontrou seu verdadeiro berço, onde cresceu e prosperou como sendo o maior celeiro de educação para todos os povos. Pessoal, esse aqui é um ponto muito, muito interessante para a gente refletir, né? Para a gente entender que realmente o nosso país, né, a espiritualidade, vez ou outra, nos relembra isso, a importância desse berço, né, desse país, desse celeiro de crenças, de religiões, não só, vamos olhar de uma forma geral, não somente a religião espírita, a doutrina espírita, mas todas as religiões. Aqui é um celeiro, né, onde abarca tantas e tantas crenças. E aí, falando mais especificamente, né, da doutrina espírita, ele vai trazer essa reflexão para nós, que a doutrina foi transferida para o Brasil. Os grandes missionários ali aportados subiram para planos elevados lá na França, né? E aí a doutrina de Jesus perde força na sua analogia com os que ficaram. Entretanto, na nação brasileira, ela encontrou seu verdadeiro berço. Pessoal, quanto o Brasil, vamos analisar de uma forma mais direta, né? O quanto o Brasil contribuiu para o desenvolvimento da doutrina espírita no mundo. Que celeiro abençoado nós somos nesse sentido. Quantas e quantas revelações, quanto e quanto aprendizado nós podemos beber dessa fonte
que veio nas terras brasileiras. Vamos a um exemplo só, dentre tantos exemplos bacanas que nós temos. Chico Xavier. O quanto esse homem que passou uma vida toda de privações, em meio a grandes dificuldades, foi esse instrumento, né, de desenvolvimento, de aprimoramento da doutrina espírita nas terras brasileiras e expandindo aí para o mundo todo. Não somente ele, tantos outros exemplos ali locais que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente convive, exemplos que realmente fazem a diferença. Exemplos realmente de dedicação, de caridade, de amor, que propiciaram que aqui fosse então essa terra de desenvolvimento da doutrina do Cristo, onde tantos e tantos aprendizados puderam ser trazidos, puderam ser mostrados à humanidade através da mediunidade, através desses trabalhadores que vieram em missão, esses médiuns que trouxeram como missão a mediunidade de uma forma afinada com Cristo, né? Com essa forma de nos mostrar realmente, sem deixar dúvidas, a existência do mundo espiritual e a dinâmica, né? Conforme a gente pode ter um entendimento de como funciona, de como nós estamos interligados com a espiritualidade, como nós estamos interligados com Jesus, que é o governador do nosso planeta, como nós somos filhos de Deus, portadores das mesmas possibilidades, das mesmas chances, para a gente poder avançar e evoluir enquanto espírito. Então, quando eu li essa parte aqui, eu achei muito bonito, muito inspirador a gente se lembrar disso. Na nação brasileira, a doutrina encontrou seu verdadeiro berço, onde cresceu e prosperou como sendo o maior celeiro de educação para todos os povos. Às vezes a gente tem uma visão ainda muito limitada, né? A gente acha, o Brasil, né? A situação que nós estamos passando. Pessoal, a doutrina espírita nos ensina nos ensina a enxergar um futuro. Não ensina? Nós vamos viver eternamente nesse turbilhão de acontecimentos, nesse turbilhão de situações tão difíceis? O que vocês acham? Ao mesmo tempo que nós estamos passando por tantas e tantas delicadas situações, nós não devemos nos lembrar desse berço onde a árvore do Evangelho foi transplantado, foi colocado para nós. A espiritualidade sempre nos lembra dessa imagem, né, da árvore do Evangelho sendo transplantado para a nossa terra, para as terras brasileiras, onde o futuro vai nos mostrar. Nós estando aqui, nós estando na espiritualidade, nós vamos nos lembrar desse momento, dessa encarnação aqui, e vamos realmente entender que tudo tem um processo, tudo tem um tempo, tudo tem um momento. Nós estamos passando por grandes provações, por grandes dificuldades, mas que nós vamos vencer, nós vamos superar, nós vamos aprender a vivenciar os ensinamentos do Cristo na sua verdadeira essência. E é isso que a doutrina nos ensina. A doutrina espírita traz o Cristo para cada vez mais perto da gente. Lembra que eu já falei aqui algumas vezes? Antes eu percebia um Jesus longe, um Jesus distante, um Jesus lá longe. A doutrina me ensinou a enxergá-lo próximo, do meu lado, do lado daqueles que eu amo, do lado da humanidade tão sofredora, dessa humanidade que tanto sofre, que tanto sente dor, que tanto passa por experiências tão dolorosas, tão difíceis. Jesus está onde? Está longe? Não, Jesus está aqui com a gente, está nos ensinando a ter mais paciência, né? A ter mais tolerância, está nos ensinando e nos incentivando através da doutrina espírita a vivenciar uma reforma íntima verdadeira, a enxergar o valor da nossa encarnação, o quanto é importante. E isso se estende aí não só a nós, mas à nossa vida, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso país, à terra que nós habitamos. E a gente vai expandindo aí na medida que nós temos essa maior consciência.
Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre o estudo de hoje, alguma pergunta, alguma observação? Fiquem à vontade. Daqui um pouquinho nós já vamos nos preparar para a nossa prece. Vou deixar aqui o espaço aberto, que se alguém quiser comentar, deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma coisa. Opa. A Cris colocou que lindas palavras. É isso aí. Fiquem à vontade, pessoal. Podemos então avançar para a nossa prece. Antes da gente se concentrar para fazer a prece, eu queria comentar duas coisas rapidinho. Estou muito feliz, nós alcançamos a marca aí de 45 mil seguidores aqui no Estudo Espírita. Fiquei muito feliz com essa marca. É um trabalho que a gente faz com muita alegria, com muito carinho, com muita persistência aí já ao longo de 6 anos, indo já para o 7º ano. As lives aí desde 2018, então quero agradecer muito a todos vocês que acompanham, que veem aqui uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de estar sintonizado com Jesus, com a espiritualidade, para que a gente possa manter esse elo, essa ligação, esse interesse, essa boa vontade de estarmos juntos, aproveitar esse espaço enquanto ele existe, enquanto ele é possível, para que a gente possa aprender cada dia mais, se esforçar para vencer a nós mesmos e não os outros, vencer a nós e não o mundo, né? E aprender sempre e revisitar sempre as lições de Jesus. Então, meu muito obrigado a todos vocês que participam, que opinam, que comentam, que compartilham as postagens, que estão com a gente também no Telegram, através do nosso canal de estudo. Então, quero agradecer de coração a todos vocês por estarem aí sempre ligados, sempre atentos, sempre interessados, sempre... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Sempre com muito interesse de participar e de aprender. Eu acho que a gente tem sempre que nutrir isso dentro de nós. Outra coisa que eu queria comentar também rapidinho antes da gente fazer a prece. Pessoal, eu tive um imprevisto no último domingo. Eu não consegui postar o estudo do Telegram no domingo, que seria o capítulo 3. Deixa eu mostrar aqui para quem está acompanhando aí com a gente. Capítulo 3 do Mãos Unidas. Tá bom? Então eu vou gravar o dessa semana e vou postar os dois juntos lá para vocês, o capítulo 3 e o capítulo 4, tá bom? Porque aí a gente consegue colocar em dia, tá bom? Então se preparem aí que no próximo domingo, capítulo 3 e capítulo 4 dos Mãos Unidas. Para quem ainda não conhece e não participa, nós temos um canal no Telegram que nós estamos fazendo um estudo dessa obra, Mãos Unidas, de Emmanuel pelo Chico. E todo domingo eu posto um vídeo curto comentando um capítulo desse livro na sequência. Então no próximo domingo aí eu vou postar o capítulo 3 e o capítulo 4, combinado? Não esqueci de vocês, foi realmente um erro aí de logística que não foi possível a gente postar no último domingo. Combinado? Deixa eu ver aqui se tem algum outro comentário. Fran tá aí com a gente, nós que agradecemos pelo teu empenho e carinho que dispensa para com todos nós. Obrigado, viu, Fran, pela presença, pelo carinho de sempre e por estar aí sempre com a gente desde o início. Sônia também, obrigado. Sônia diz: você é um farol de luz auxiliando nossos caminhos. Obrigado, Sônia, pela participação, por estar aí com a gente também. Sônia e Fran, mãe e filha, que sempre acompanham a live aí. Eu fico muito feliz pela presença de vocês. E todos que estão sintonizados aí também, muito obrigado pela participação. Na semana que vem a gente retorna, então, nós vamos continuar o Livro dos Espíritos, continuando aí a partir da questão 216, tá bom? Quem quiser ler antes, quem quiser
Quem quiser fazer uma leitura também sobre o texto de hoje, fique à vontade, ajuda sempre a gente a reforçar e ampliar a nossa percepção, tá bom? Vamos nos preparar então para a nossa prece. Deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui. Adriana, gratidão por mais um estudo edificante. Obrigado, eu que agradeço aí a presença de vocês e o carinho de sempre, tá bom? Vamos lá então, pessoal, já está no horário. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos acompanha, nossos mentores, nossos amigos espirituais que nesse instante se reúnem em prece, em um momento onde vamos unir os nossos pensamentos, elevando-os a Jesus, a espiritualidade do bem que nos acompanha, que nos inspira sempre as melhores resoluções. Nesta noite, Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade do estudo, das reflexões que aqui hoje junto construímos. Te agradecemos por esse espaço, por essa oportunidade de toda terça-feira estarmos aqui reunidos para uma noite de estudo, para uma noite de reflexões, onde juntos, unidos em pensamento, através da tecnologia da Terra, sintonizar contigo, com a espiritualidade amiga e com as obras tão necessárias para os nossos entendimentos. Te agradecemos, Mestre, por esta luz infinita que nos ilumina, por direcionar a nós bênçãos tão grandiosas que nem sabemos nomear. Te agradecemos pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual, a dos nossos familiares e amigos. Te pedimos por aqueles que nesse instante passam por provações e enfermidades de maior dificuldade. Te pedimos ainda, Mestre Senhor da Luz, pelos nossos lares. Derrame bênçãos, Mestre, infinitas sobre todos nós, sobre todos aqueles que convivem conosco, dando a eles a inspiração de bons pensamentos, de boas ações, atitudes de amor e caridade para com aqueles que juntos dividem conosco a mesma casa, o mesmo espaço, o mesmo ambiente. Te pedimos, Mestre Senhor, que nos abençoe durante essa semana, durante esse mês que está se iniciando. Derrame bênçãos sobre as nossas atividades, os nossos trabalhos, nossos estudos. Te agradecemos pelo alimento de cada dia, não só o alimento físico, mas também o alimento espiritual que nós tanto necessitamos. Te pedimos, Mestre, esteja sempre presente conosco, nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de prova, nos momentos onde os nossos corações, ainda vacilantes, tropeçam. Que possamos olhar para cima, mentalizar a Tua imagem, levantar e caminhar, seguir adiante, certos da Tua presença e da Tua proteção. Pedimos ainda a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, essa Mãe amorosa que sempre vela por nós. Te pedimos, Mãe, conforte os corações daqueles, Mãe, que estão passando por provas dificílimas neste momento no planeta Terra. Aqueles que estão atravessando as dores dos lutos, das enfermidades, das zonas de violência, de guerra. Aqueles que estão passando por tantas e tantas situações que nós nem sabemos nomear. Te pedimos que o Teu coração de mãe alcance a todos eles, trazendo consolo, conforto. Te pedimos por todos os irmãos sofredores, encarnados e desencarnados,
os que estão partindo da terra, os que partiram recentemente, possam receber, Mãe, diretamente de Ti o Teu amor infinito, para que possam entender a continuidade da vida, para que possam perceber que viveram mais uma experiência material e que retornaram ao plano maior, melhores do que chegaram aqui. Nos envolva, Mãe Santíssima, na Tua santa proteção. Nos inspire sempre aos passos certos na caminhada terrena. Te agradecemos por caminhar conosco em dias de grandes tempestades. A Tua presença acalma os nossos corações. Te pedimos para que sempre esteja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Derrame sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossos lares, Mestre Senhor, bênçãos infinitas de amor e paz, de saúde, de equilíbrio e de muita luz. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que Jesus, nosso Mestre, Senhor, possa nos abençoar, nos proteger hoje e sempre. Um abraço especial para todos vocês, meus irmãos, muita luz, muita paz. Que Jesus possa sempre estar conosco, sempre nos nossos corações, e não somente nos nossos corações, mas nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Um abraço especial para todos que ficaram aí até agora. Eu não consigo ver aqui, mas deixo o meu abraço e o meu carinho a todos vocês. Até a próxima terça. Tchau, tchau.